Os nossos cumprimentos para você que está nos acompanhando aí pelo blog do Toninho, também pelo nosso canal do YouTube, nossos canais do Instagram e Facebook. Nós estamos de volta com mais informações, mais uma entrevista para você. Tudo isso em nome do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, e também da Faculdades Anhanguera, Polo Presidente Venceslau. Você pode fazer sua inscrição através de vestibulares.com.br e ainda de Assim Internet em ultra velocidade. Hoje você vai ver uma entrevista que é totalmente diferente. Habitualmente você nos acompanha pelo nosso blog e ainda não viu uma entrevista que fala sobre a linguagem em Libras. Nós temos aqui um especialista em Libras, que é o Douglas Reis, de 33 anos, e temos um deficiente surdo, que é o Marcos Leandro Palance da Silva, de 26 anos. O Douglas está residindo em Presidente Venceslau e o Marcos reside em Presidente Epitácio. Douglas, como que você entrou nesse mundo da linguagem de línguas em Libras? Então, muito obrigado, primeiro, Toninho, por convidar a gente para estar aqui. Esse é o meu amigo Marcos, como você explicou, surdo. E, na verdade, a minha trajetória junto com a comunidade de surdos, ela começou com ele e com os amigos meus surdos de Epitácio. Eles eram crianças e eu aprendi isso lá em 2002, começou esse trabalho, porque eu via algumas pessoas falando assim, como que eu vou conversar com um surdo? O que é Libras? O que é língua de sinais? Eu não sabia de nada, como a maioria das pessoas não sabe. E aí eu fui atrás do surdo e descobri que em Epitácio tinha alguns surdos. E eu decidi ir na escola, naquela época tinha um amigo da escola, daí eu fui e eu passei um ano junto com os surdos. Como eu não sabia sinais, estava estudando, ainda aprendendo alguns sinais, naquela época curso era muito difícil, eles que eram criança, então tinha o Marcos, a Angélica, o Cleiton, diversos surdos que eram menores e tinha alguns surdos mais velhos. Esses que eram mais velhos, já sabiam os sinais, era muito rápido. Quando eu via para eles, eu falava, é muito difícil. Mas os surdos crianças, sabia o sinal, era mais devagar, estava aprendendo. E com eles eu aprendi. Então eu ficava junto com eles e perguntava, mostrava para ele a foto do sol. Como que é isso aqui? Ele falava, sol, eu ia aprendendo. E aí com o convívio com eles, junto, eu fui aprendendo a língua de sinais e me interessando cada vez mais pela comunidade, respeitando eles. Eu ia muito na casa deles e levava jornal para conversar com eles. Nós fazíamos também no passado um trabalho de amizade de, por exemplo, tem que tirar uma carteira de motorista. A gente ia na casa deles. Ou no médico, a gente ia também junto. Ou em diversos lugares a gente tinha que ir para acompanhar e isso acabou me aproximando da comunidade. E daí você criou um site. Isso, aí eu criei, na verdade, uma empresa chamada Libraria. E a empresa, ela começou com o objetivo de levar para todas as pessoas que são surdas, do Brasil inteiro, sem discriminação de quem, se é implantado, se usa língua de sinais, não importa, é levar informação com qualidade em Libras. Então, os surdos, a dificuldade que eu encontrava com eles, isso o Marcos vai saber explicar melhor do que eu, mas o que eu percebia era nada. Eles iam nos lugares, não tinha informação, eles não conseguiam acesso, comunicação era muito difícil. E aí eu criei uma empresa que pudesse dar acessibilidade em língua de sinais para os surdos, mas também como que as empresas poderiam se tornar acessíveis, não só na informação. Eu criei um site que é o news.libraria.com.br, que é notícia para surdo, como se fosse, por exemplo, um G1, um R7 ou um UOL, só que em língua de sinais. Então a gente não cria notícia, a gente pega a notícia e traduz ela em Libras. Hoje no Brasil, você tem informação no TV Ines, que é um site que pertence ao governo de informação, e canais religiosos. Mas, diferente disso, é o único site do Brasil com informação para surdo, com qualidade. Além desse trabalho, aí tem o trabalho para as empresas. Então, a livraria nasceu para dar acessibilidade para os surdos de qualquer forma, seja informação, qualidade. O nosso canal no YouTube, que tem diversão, tem quadros de maquiagem, de curiosidade, tecnologia. Também para as crianças, mas também focando nas empresas, nesse contato com o surdo, como que é ter um intérprete. É caro pagar? A gente tem a solução para o intérprete remoto.
Ou a empresa tem um Facebook, a empresa tem um site, um Instagram, aí tem lá o português escrito. O surdo, as pessoas não sabem disso, mas ele não sabe ler, ele tem dificuldade. Alguns surdos conseguem, esforço muito grande. A grande maioria dos surdos tem muita dificuldade para ler, precisa da língua de sinais. Então a gente dá isso para as empresas também. Nosso trabalho é oferecer para eles completamente acessibilidade em todos os canais. Que legal. Muito legal. Bom, agora a gente vai conversar com o Marcos e você vai ficar sabendo, olha, antes, quem nos trouxe o Douglas e o Marcos aqui foi o Luciano Exposto. O Luciano me deu uma verdadeira aula do que ele ficou sabendo, ele sentiu na pele o que é ser um surdo. A gente não imagina, mas é muito difícil ser um deficiente surdo. E o Marcos vai passar agora para a gente, através da conversa que ele vai ter com o Douglas, quais as dificuldades corriqueiras, rotineiras que ele tem dentro de uma comunidade. Ô Marcos, fala para a gente quais são as suas maiores dificuldades dentro de uma comunidade para a comunicação. Então, muito obrigado primeiro pelo convite, Toninho. Ser surdo é muito difícil. Primeiro porque, assim, qualquer lugar que você vai, por exemplo, para comprar algo, uma coisa corriqueira, comum. Por exemplo, comprar um celular, eu vou no mercado, numa loja de roupa, eu quero comprar um celular, por exemplo, não tem ali informação intérprete para saber como é que eu me comunico, pergunto algo. É muito difícil para os surdos, é um sofrimento nessas coisas simples. Por exemplo, eu compro um celular, aí se eu quero fazer uma reclamação de algo, um produto que comprei, é estressante, a gente vai e não consegue. Mas nós temos que ter muita paciência, a gente chega no lugar, precisa de intérprete, é difícil. A gente tenta conscientizar. E como que você vence essas barreiras no seu dia a dia, Marcos? Hoje a gente já conseguiu algumas coisas. Por exemplo, a própria livraria é uma empresa que trouxe pra gente muita coisa interessante. Por exemplo, informação, aí ela tem vários braços de incentivo às empresas a conseguirem encontrar acessibilidade. Por exemplo, você tem um intérprete remoto, que é uma coisa da livraria que eu achei fenomenal. Por exemplo, eu estou aqui, se não tivesse o Douglas para interpretar, você poderia falar comigo com um intérprete online na casa dele, ele faria essa interpretação. O surdo vai ver o intérprete lá na casa dele, e aí eu vou explicar, e o surdo, quando fizer uma pergunta, explicar, e o surdo vai e fala, e a pessoa entende. Numa loja, você tem que chegar para fazer uma reclamação, por exemplo, vai ser muito fácil, porque eu posso ir, e aí a comunicação começa aos poucos a acontecer. Ele pode falar, olha, para comprar isso é parcelado, e assim, eu falo, então beleza, eu quero comprar. Fica fácil a gente entender e se comunicar. Isso me trouxe muita alegria, eu estou muito feliz mesmo. E para você adquirir ensino, adquirir educação na área pedagógica? Então, eu sou aluno de pedagogia e eu sempre tive um sonho. Eu percebi o meu sofrimento na minha vida. Então, lá atrás na minha história, eu já sei a experiência que é sofrer. E outros surdos, todos eles, nós passamos por isso. E a gente não tinha, por exemplo, no começo, a gente não tinha ninguém para interpretar. A gente tinha que ler, mas aí começou a ter intérprete. Por exemplo, o Douglas, ele foi meu intérprete ele, no curso de pedagogia. Ele foi me ensinando, por exemplo, essas palavras aqui, como que é. Aí muitos surdos desistem na escola. Quer saber o sinal, não consegue. Mas aí quando foi, desde o começo, essa dificuldade, porque não tinha o intérprete lá no começo, foi um sofrimento. Até no segundo colegial, foi quando eu comecei a ter intérprete no ensino médio. Para mim foi muito diferente. Eu comecei a tirar nota boa, eu comecei a aprender. Aí quando eu me formei no terceiro colegial, para mim foi um prazer. Mas eu comecei a pensar, e os outros surdos, como é que eu faço para eles conseguirem desde novinho não enfrentar o que eu enfrentei? Aprender, conseguir entender melhor o português, aprender os sinais, a Libras como a primeira língua e depois o português como um auxílio no futuro para ele aprender. Como que eu vou ajudar? Você precisa, os surdos, os ouvintes, precisam estar em pé de igualdade na comunicação. E a língua de sinais é o caminho para isso.
E a inserção para você no campo do trabalho? Meu trabalho, no começo, quando eu procurava emprego, foi complicado. Porque eu consegui um trabalho, mas para conseguir trabalho, as pessoas ficavam elas queriam conversar comigo, eles queriam explicar as coisas. Eu falava, olha, eu escuto bem pouquinho, mas eu não consigo me comunicar falando. Eu preciso de língua de sinais. E aí no meu trabalho, para comprar relógio, por exemplo, que é na hora certa, aí sim eu consegui ajudar alguns surdos, por exemplo. Você quer o quê? Você quer isso? E eu conseguia, por exemplo, os surdos perguntavam para mim, isso aqui é parcelado? Como é que eu faço? Quanto custa? E eu tentava fazer essa intermediação, mesmo sendo surdos, para tirar um pouco desse sofrimento que os surdos tinham. Mas hoje o trabalho, para mim, já estou acostumado. Agora, quanto à questão do relacionamento familiar, como que você faz? Todas as pessoas da sua família conseguem conversar com você por sinais de Libras? É difícil, muito difícil isso. Quando eu era criança, eu não sabia. Parecia, por exemplo, minha mãe e meu pai conversando e eu ficava lá sem saber nada. Aí eu era surdo, aí meu pai falava, que dó, ele era surdo. Aí quando eu comecei a aprender e ver pessoas que usavam sinais, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, mãe, aprende sinais para se comunicar comigo, por favor. Meu pai, difícil, meu tempo, é muito complicado, só queriam fazer mímicas comigo, eu tive que aguentar muito. A minha mãe, ela não fala Libras, ela só fala comigo. Eu me acostumei, ela sabe, por exemplo, soletrar alguma letra ou outra. E eu fui me acostumando a tentar criar uma comunicação com ela. Mas muitos surdos, como eu, é complicado demais. Tem surdo, por exemplo, que é surdo profundo, que não ouve nada. Para esses é muito complicado. E eles pediam para os pais, vai, por favor, vai lá fazer curso de Libras para se comunicar. E o sofrimento dentro da família, para ir para o médico, por exemplo, tomar um remédio, para comprar algo, uma loja, mesmo junto com a família. Aí sempre foi muito complicado. E aí os surdos pediam, por favor, faz um curso, aprenda a fazer. Você acha que esse mundo da tecnologia, porque agora a gente tem esta questão da internet, que se pode fazer, por exemplo, esse trabalho do site do Douglas, que um outro intérprete estar longe e fazer um trabalho de comunicação para você. Você acha que com a tecnologia isso vai melhorar bastante? Eu acho que sim, está começando já. Hoje em dia, muitas pessoas, por exemplo, usam o celular, que é uma coisa que todo mundo tem. Então, por exemplo, no passado não tinha, por exemplo, celular, era difícil, era um sofrimento para comunicar, porque dependia do intérprete. Agora, com o celular, por exemplo, nesse trabalho de ter um intérprete remoto, para mim é muito especial. Eu adorei saber disso. E hoje em dia a tecnologia está pronta para receber isso. Por exemplo, em Presidente de Venceslau, outro em São Paulo, em Epitácio, em Prudente, não importa, o contato, hoje a gente consegue pela tecnologia entender e passar pelo vídeo sentimento. Hoje a livraria, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia, ela conseguiu levar informação para surdos de todo o Brasil, pela tecnologia. Olha, agora eu vou olhar um pouco para a câmera e não para o Douglas. Existe um fato muito importante que nós estávamos conversando há pouco aqui, antes da gente fazer essa entrevista, que as empresas que quiserem fazer esse serviço podem recorrer ao site do Douglas. E também podem sinalizar para um surdo na fachada de sua empresa através de um sinal, né, que os surdos veem, e lá um sinal de QR Code, né? QR Code. QR Code, desculpe, QR Code. Então, isso aí pode ser feito. Você, Marcos, já chegou a encontrar alguma empresa que tenha o QR Code? Ainda não, aqui está muito difícil no interior ainda. Por exemplo, essa estratégia do Douglas de começar a mostrar, por exemplo, um intérprete remoto, ou uma loja, ou por exemplo, um vídeo explicativo dentro de uma empresa sobre quais são as informações que a empresa mais o surdo precisa saber, criar isso foi muito importante. Porque hoje a minha vida é assim, eu vou no lugar, eu entro, a pessoa fala, fica apontando assim ali, mas se você tem, por exemplo, um QR Code,
é muito mais fácil. Só chega, mostra para o surdo aponta o QR Code, aparece o vídeo que explica toda a situação. Muito mais fácil. Agora, uma última pergunta, porque depois a gente vai continuar com esse assunto, mas em outro aspecto. Uma última pergunta. Você consegue se comunicar bem numa comunidade onde só tenha surdos? Por exemplo, sim, a comunicação entre os surdos é muito fácil, mas, por exemplo, às vezes o sinal de um lugar é diferente. Então, quando a gente está entre os surdos, a gente tem que absorver também o conhecimento e os sinais que aquela pessoa tem na região dela. Por exemplo, o sinal de Curitiba, o sinal de Campo Grande. É diferente. Prudente é mais fácil, está mais perto. São Paulo, Agurita tem alguns sinais um pouquinho diferentes. Regionalismo, mas a gente consegue se comunicar assim. Vou agradecer ao Marcos. Muito obrigado.